beneficiada pelo livre fluxo de informação. Com isso, consumimos melhor, votamos melhor, vivemos melhor. Acreditamos que quanto mais liberdade de expressão e acesso à informação, mais conscientes são as nossas escolhas e maiores os avanços da democracia. A democracia depende da liberdade de imprensa e da livre iniciativa. Sem livre iniciativa não há concorrência, sem concorrência não há publicidade e sem publicidade não sobrevive a imprensa livre, alicerce da democracia. O Palavra Aberta nasceu para defender e promover as liberdades democráticas como pilares fundamentais para o fortalecimento da sociedade, para a nossa e para as futuras gerações. Para isso, temos atuado em várias frentes. Organizamos seminários, workshops e conferências com algumas das principais personalidades dos poderes judiciário, legislativo, executivo e da academia. Publicamos livros e realizamos pesquisas e estudos, nos quais discutimos temas relevantes para a nós e se propagado pelo país. Surgem a cada dia novas tentativas de tolher a imprensa independente e o livre fluxo de informação. Defendemos a liberdade de escolha. Acreditamos que o indivíduo bem informado é capaz de decidir por ele mesmo sem a tutela do Estado. Acreditamos que o cidadão não pode e não deve delegar aos governos a responsabilidade pelas suas escolhas. O Instituto Palavra Aberta seguirá defendendo a liberdade de expressão como única forma para se garantir a existência de uma sociedade livre, o livre fluxo da informação em qualquer meio ou plataforma, a livre iniciativa e as instituições democráticas. Estamos convictos de que só assim nos tornaremos uma sociedade mais justa, mais próspera e mais desenvolvida. Instituto Palavra Aberta. Quanto mais você sabe, melhor você decide. Bom, gente, boa noite. Já tem uma fila grande de pessoas querendo entrar, então mas infelizmente eu não vou poder ficar, que tem uma formatura da graduação daqui a 45 minutos e eu tenho que ir lá formar nossos alunos. É um imenso prazer a noite de hoje, né? Já um ano, Patrícia, quanto tempo já? Um ano e 3 meses. Né? 1 ano e 3 meses tendo a parceria com o Instituto Palavra Aberta, a cátedra ocupada por Fernando Schuller. Bom, nos dias atuais o que não faltam são palavras abertas, né? Às vezes demasiadamente, né? E essa parceria que nós temos muito orgulho. Não, o que falhou fui eu. Mas é a nossa missão. Nossa missão é isso, é colaborar com o debate, estimular a discussão qualificada, a divergência qualificada, estimular que as diversas posições possam ser contrapostas, para colaborar com o país. É para isso que a gente está aqui. E formar gente.
formar a garotada que está aqui, muitos de vocês que estão aqui. Às vezes exageramos na quantidade de eventos que temos aqui. Ano passado foram mais de 500, né, eventos, e muitos organizados por vocês. Né. Essa é a nossa missão, essa é a nossa contribuição. Né. E hoje é um dia particularmente gratificante para mim. Né. Meu amigo Carlos Brito, que tem uma história fantástica, né, na sua vida no Supremo, antes do Supremo, fora do Supremo, né, e tem um evento que eu acho que é particularmente emblemático da qualidade da contribuição, da sua contribuição para o nosso debate, que foi a realização da primeira audiência pública no Senado, no Supremo Tribunal Federal, né, que foi a sobre células embrionárias. Quer dizer, uma maneira muito inovadora de tratar um tema que é difícil, que é controverso, que mexe com ciência e mexe com crenças. Né. Nada melhor do que trazer para dentro do debate, né, para iluminar a discussão, trazer a luz do sol, como diria o velho juiz Brandeis da Suprema Corte Americana. Acho que foi um momento histórico do Supremo, e eu acho que criou uma cultura nova. Eu, há pouco tempo depois, participei da primeira audiência pública do STJ. Né, uma coisa que isso colabora com o debate, isso colabora com o fortalecimento das instituições, isso colabora com a qualidade das decisões. Então, hoje é um prazer imenso ter Carlos Ari aqui, hoje, Carlos Brito com a gente aqui. Para fazer a introdução formal, eu vou sair para botar a beca e fazer o discurso da formatura, né, e dar os diplomas. Então, já estão me chamando aqui. Né, eu vou convidar... Deixa eu pegar aqui o cerimonial. Estou trocado aqui. Vou chamar o André Camargo, né, que é o nosso coordenador da parte de Direitos da LLM aqui da escola, para fazer a introdução formal, e, na sequência, Patrícia Blanco, que é coordenadora do Instituto Palavra Aberta. Muito obrigado, sejam bem-vindos, que seja uma ótima noite, tenho certeza disso. Obrigado. Senhoras e senhores, muito boa noite. É cada vez mais difícil fazer esses eventos, apresentar a altura aí ao Marcos, seguir ao Marcos e anteceder o nosso convidado de honra. Então, eu queria dar boas-vindas. Muitos de vocês estreiam aqui na casa. Então, essa é uma casa que sempre fomentou os debates multidisciplinares. Esse é um outro exemplo hoje. E o momento do país talvez mostre tamanha força que nós temos de engajamento das pessoas. Talvez um evento desses 5, 10 anos atrás não polarizasse tanto a atenção de vocês. Eu sei que tem alunos da pós, da graduação, convidados, pessoas públicas, professores. É um dia muito bonito, nós temos, pela contagem, mais de 400 pessoas confirmadas, uma fila imensa aí fora. Isso mostra que o Brasil amadureceu. Melo, discordo na conversa que tivemos aqui. O Brasil acho que está evoluindo, não. Então, há dúvida se retrocedemos ou não. Eu acho que a gente está tendo aí uma grande oportunidade de mudar. Então, como diria, né, o tio do Homem-Aranha antes de falecer, with great power comes great responsibility. Né? Com muito poder tem grandes responsabilidades. Eu acho que o Brasil está hoje sendo chamado para mostrar que não é mais um mero adolescente, sim um adulto que está indo ao mundo e conquistando. Fala, mas responsabilidade. Então, queria dar boas-vindas a todos, em nome do INSPER, em nome da área de Direito da escola. É uma enorme honra tê-lo aqui conosco, conhecê-lo pessoalmente e aprender. Eu acho que um dos grandes vantagens de trabalhar numa escola é que a gente aprende o tempo todo. Eu queria que hoje fosse uma noite de aprendizados, reflexões, e que a gente possa se desprender um pouquinho das nossas raízes preconceituosas sobre o tema. Acho que o tema precisa ser estudado de forma bastante técnica, e essa parceria que nós temos com o Instituto Palavra Aberta é extremamente importante para a gente botar um pouco de ordem aí nas discussões e tentar contribuir. No fundo, não criar mais problemas, sim contribuir num momento histórico como esse. Esse é um evento que vai ser aí nós vamos ter a Patrícia falando agora, mas eu só queria dar um recado para vocês. Nós vamos ter um momento de interação com o auditório, mas pela quantidade de pessoas a gente vai pedir que vocês façam eventuais questões por escrito, tá? Nós vamos ter pessoas aqui colhendo durante o evento, então vocês, por favor, façam por escrito essa pergunta.
um pequeno pedaço de papel que o pessoal vai recolher. Só queria fazer essa organização para a gente não ter nenhum tipo aí de problema aí pelo horário também. Dito isso, pessoal, sejam muito bem-vindos ao INSPER. Espero que vocês aprendam, que seja uma noite histórica, que esse dia começou histórico e ele deve terminar histórico, eu tenho certeza disso. Chamo aqui ao palco a Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto Palavra Aberta, a quem nós, aqui do INSPER, e eu acho que todos vocês, agradecemos e muito pela parceria e por temas, por provocações, vamos dizer assim, tão importantes, tão relevantes, ainda mais no momento que vivemos. Obrigado mais uma vez, chamo aqui a Patrícia ao palco. Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer e uma honra poder falar para um auditório tão qualificado como esse, que sempre está lotado nos eventos que a gente faz em parceria com o INSPER, no âmbito da cátedra INSPER Palavra Aberta, coordenada pelo professor Fernando Schiller. Para o Palavra Aberta, um espaço como esse é de especial relevância e importância, porque a missão do Instituto é promover e defender a liberdade de expressão no Brasil. Liberdade essa que todos os dias sofre com novos obstáculos, com novas ameaças. Embora nós vivamos hoje o maior período de liberdade, de democracia da história do Brasil. Desde a Constituição de 88, vivemos em plena liberdade. Muito dessa liberdade conquistada, inclusive, por conta de decisões judiciais, uma delas de extrema relevância do ministro Aires Brito, que foi o fim da lei de imprensa, a qual marcou e tirou da atual conjuntura do Brasil, os resquícios da ditadura. Mas também, como eu digo, a liberdade de expressão tem que ser cuidada todos os dias. E hoje nós vivemos um momento em que ameaças e violência contra jornalistas estão acontecendo quase que diariamente. E até mesmo invasão a veículos de comunicação que temos visto, e isso nos preocupa muito. Mas eu não quero me alongar, porque eu acho que a palestra aqui é do ministro Aires Brito, que eu tenho a honra de ter como membro do Conselho Consultivo do Palavra Aberta também, e que está aqui hoje para nos abrilhantar com o seu conhecimento jurídico e com todo nesse momento fantástico que o Brasil vive, de grande ebulição democrática. Eu acho que nós vivemos uma grande ebulição democrática. Eu queria também convidar o André, do Concilium, aqui do INSPER, para falar algumas palavras, porque o Concilium tem nos apoiado muito nesses eventos, trazendo alunos, ajudando a divulgar as teses da cátedra INSPER Palavra Aberta. André, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui na plateia. Queria agradecer esse time aí, o Carlos Mello, o Fernando Schuller, a Patrícia, do Instituto Palavra Aberta. E é uma honra para o Concilium poder apoiar esse evento, nesse momento esquisito da nossa jovem democracia brasileira e nesse dia mais esquisito ainda. Ignorando um pouco a politização do debate aqui, eu queria passar um recado para os jovens. Eu sou jovem, e eu queria me comunicar com eles, né? A geração dos nossos pais lutou pela liberdade de imprensa, lutou sob chumbo, foi na ditadura, foi uma batalha difícil. Enfim, a gente conquistou esse direito e a gente não pode só usufruir desse direito a bel prazer. A gente tem uma enorme responsabilidade, que é passar para gerações futuras o valor desse direito, que é um valor que a gente só percebe quando ele vai embora. Então, como bem disse Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eterna vigilância no sentido mais puro, porque eterna vigilância significa que a gente tem que a liberdade sempre vai cair sob aplausos e lentamente. Então a gente tem que sempre ficar atento às instituições, atento às regras, atento àqueles que querem restringir nossa liberdade de imprensa. Ela deve ser absoluta e restrita. Absoluta e restrita porque nós não existem instituições capazes de limitar os limites à liberdade de imprensa. Se hoje instaura-se um pequeno limite à Carta Capital, à Veja, se hoje corta os extremos, amanhã vai se cortar ainda mais, até que a gente chega num pensamento hegemônico, numa ditadura de opinião. Então a gente tem que sempre valorizar o direito à liberdade de opinião, nunca é tarde para valorizar esse direito. Se a gente não prestar atenção, ele vai embora, e se ele for embora, não volta mais.
Então, nesse momento esquisito, nesse momento caótico da nossa democracia, nessa polarização do debate, a gente tem que ficar esperto para ver se ninguém quer tolir nossos direitos. Devemos valorizar as instituições e valorizar o debate. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Muito boa noite a todos. Aproveitem o debate, é um time forte aí para falar sobre esse assunto. É isso, obrigado. Eu gostaria também de agradecer o apoio da BMF Bovespa, que tem, desde o ano passado, apoiado a cátedra, nos apoiando e nos dando espaço para que a gente possa continuar esse trabalho. E, para começar o debate, eu gostaria de convidar o ministro Aires Brito para compor a mesa, junto com o professor Fernando Schiller e o professor Carlos Mello, cientista político e professor aqui do INSPER. Muito obrigada. Alô. Bom, boa noite a todos. Sem mais delongas, né, vamos direto ao nosso debate. O ministro ele prefere a gente começar logo fazendo algumas questões e debatendo. E eu vou até, se o André me permitir, até vou quebrar um pouquinho a regra, que pese. Vamos permitir a pergunta aberta, assim. A única, falei com o Carlos, né, pode ser. O único pedido é que seja curto, né, para que não haja, que não é o Senado, né, não é o Senado. Tá bom, chegou. Mas perguntas curtas, diretas, para que a gente possa. Eu sei que essa plateia tem muitas questões, então preparem as suas perguntas. Quem realmente quiser fazer, só peço que sejam perguntas objetivas para o ministro poder responder, né? Mas acho que eu vou arriscar uma primeira, então, muito geral, ministro, com a sua longa experiência, desde da votação, né, da derrubada da lei de imprensa, de como o Brasil transitou do regime autoritário para a democracia, de como a nossa Constituição, digamos assim, foi paulatinamente implementada, interpretada pelo Supremo, se transformou em instituições, como nós chegamos a este grande momento da democracia brasileira, quase usando as palavras do Marcos, de palavra aberta, quase em exagero, que a gente nunca saiba qual é o limite, né, da legitimidade, do exagero, assim por diante, está em questão, né? Mas esse momento onde a imprensa tem um papel fundamental em tudo que a gente está vivendo no país. Então, a primeira pergunta não pode ser outra, acho que só. Qual é o seu balanço desta grande transição, do papel que o Supremo teve nesse processo, né, o seu balanço sobre a nossa Constituição tornada realidade, tornada instituições, né, como ela formatou este novo Brasil, e, evidentemente, disso, a liberdade de expressão no Brasil. Bem, boa noite a todos. Uma honra estar aqui, especialmente porque convidado Patrícia Blanco, e para reviver momentos de muito prazer, de muita honra na minha trajetória de expositor, de analista jurídico, na companhia de Fernando Schiller e de Carlos Mello. Não é a primeira vez que nos encontramos e espero que haja muitas outras. Essa Constituição, eu vou fazer uma comparação sem dizer o nome do posto, viu? É como se fosse um posto de gasolina que, segundo a propaganda radiofônica e televisiva, tem resposta para tudo. Vamos dizer assim, de parto de onça à atracação de navio, a resposta está aqui na Constituição. Ela se tornou quase que um dicionário, um referencial de pesquisa para os problemas da vida nacional, porque ela é materialmente expansiva, a Constituição não fez regime de emagrecimento, mais robusta de dispositivos da nossa história. Começou com 245 artigos na parte permanente e 70 na parte transitória, cada artigo desdobrado em
muitos dispositivos, e ela é principial ou principiológica, consagradora de muitos princípios. Por exemplo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo, livre iniciativa, valores sociais do trabalho, e vem igualdade, liberdade, fraternidade, e desenvolvimento, justiça, bem-estar, moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade, eficiência, com uma peculiaridade. A Constituição lança um princípio, por exemplo, dignidade da pessoa humana. E para que esse princípio não seja apenas um discurso bonito, mas uma formulação oca de consequências, para que não seja cada princípio uma bolha normativa, a Constituição vai, ao longo do seu corpo normativo, densificando cada um dos princípios, né? Vai apontando conteúdos para cada um desses princípios, conferindo força normativa a cada um desses princípios, para que eles sirvam de resposta normativa para o equacionamento de uma tese, para o equacionamento de um caso. É uma característica muito interessante da nossa Constituição. E dentre esses princípios, ela escolheu um para ser o teto, o valor teto, o valor continente, o valor fonte, né? Uma espécie de imã, de bússola e de fonte ao mesmo tempo. O princípio dos princípios, né? Numa linguagem bíblica, o cântico dos cânticos. Agora, eu, como poeta, eu gosto muito de metáfora, viu, Fernando e Carlos, você já me conhece. O camisa 10 é a democracia. É o princípio da democracia. Não há outro que se lhe compare em virtudes, em possibilidades de estruturação do Estado, do governo, da sociedade, a partir de instituições e valores, não é, que, digamos, intrinsecamente, inatamente meritórios. Porque quem é contra a justiça, quem é contra o desenvolvimento, quem é contra a transparência, né? São valores que dão propósitos, dão grandeza, dão sentido, significado, né, à vida em sociedade, levando o corpo coletivo a sair da periferia de si mesmo para o centro, o mais focado centro de si mesmo. Ali onde reluz, né, a consciência coletiva, a consciência da população. A democracia possibilita que cada indivíduo vá para o centro de si mesmo, vá para o centro, saia da periferia do seu próprio ser, para que o indivíduo experimente sentimento, a sensação de autoestima, né, de orgulho de si mesmo, para que o indivíduo se dê ao respeito e suba ao mais alto patamar da sua consciência. E assim, no mais alto patamar de sua consciência, o indivíduo possa andar de fim para fim e de topo para topo. E no plano coletivo, ela promove a coesão social. Então, centralidade individual e coesão social, encontramos todos com muito mais facilidade sob regime democrático, que é a democracia compreendida em duas grandes dimensões, como Estado de Direito, como um processo, como um conjunto de regras para a deliberação coletiva, e a democracia fundada na soberania popular, para que a fonte do poder, a legitimação pelo exercício do poder político, se dê na própria vontade eleitoral do povo. Não é só vontade eleitoral, porque a voz das urnas, legitimadora dos governantes na investidura dos seus cargos, e a legitimidade pela investidura, a voz das urnas é sequenciada pela voz das ruas. A voz das ruas também como símbolo vivo, expressão de cidadania ativada e de sociedade civil que se organiza para construir também
a partir de si mesma, o seu destino, para não ficar tão dependente do Estado, né, dos governantes. Não que a voz das ruas, eu, Fernando Schiller e Carlos Melo, vocês entendem mais do que eu. Estou pisando em ovos aqui. A voz das ruas, politicamente considerada, sequenciadora da voz das urnas, não é para anular a voz das urnas, não é para desfazer o resultado das eleições. A voz das ruas não é um terceiro turno eleitoral, não é um golpe. É um outro modo de ativação da cidadania para diagnosticar a vida institucional do país e operar como uma espécie de alerta e de inspiração, quem sabe, para a refundação do país, não é, para a elaboração de uma agenda nacional mais suprapartidária e inspiradora das decisões judiciais e das elaborações legislativas também, das políticas públicas executivas, mas talvez eu esteja aqui trazendo uma nesga que seja de proposta de reflexão para os dois cientistas que me ladeiam e a quem tanto admiro. A voz das ruas é fonte de inspiração para os magistrados no sentido de que eles se sentem cobrados, não é, para interpretar a Constituição, sobretudo, numa perspectiva sempre atual. E eles se tornam proativos. Não é a voz das ruas fazendo a cabeça dos magistrados, subjugando os magistrados querendo posar de progressistas e de deferentes para com essa voz das ruas. Não é bem isso. Mas essa vigília popular intensa, esse olho aberto, aceso, sobre as instituições públicas, inclusive o Poder Judiciário, opera como um sinal de alerta, né? E para o Judiciário, um estímulo na perspectiva da proatividade interpretativa dos textos, e o Judiciário, assim, mais estimulado pela cidadania, ele termina enxergando no material jurídico interpretado possibilidades normativas transformadoras. Fernando estava falando, foi você, Fernando? Não, foi o meu apresentador, sobre células tronco embrionárias. Foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência pública para ouvir o público, dando conta, o Supremo, de que nós temos, nesse processo democrático, que conhece ciclos, né, pausas, que são freio de arrumação nas ideias, mas um processo que não pode ser retrocessivo, é uma viagem de qualidade sem volta, viagem axiológica sem volta, não é? Para ouvir a população, ouvir os experts, no âmbito do que se poderia chamar, com um jurista alemão de peso, Peter Haberle, de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. O processo democrático, com liberdade de imprensa, liberdade de expressão, não é? Comunicação internetizada no planeta, universo online, troca permanente de eletrônica de dados, não é? Chegamos a um ponto em que a sociedade passa a ler a Constituição, a entender a letra e o espírito da Constituição, vitalizando-a, tonificando-a mais e mais. É a Constituição mais conhecida da história do Brasil. Nasceu, os dois eminentes colegas sabem disso, criticada por ser expansiva, por ser materialmente expansiva, exageradamente principiológica, dizia-se. Só o princípio da moralidade tem na Constituição mais de 10 conteúdos, como, por exemplo, decoro, boa-fé, lealdade, probidade e por aí vai. Essa Constituição como que fez da queda um passo de dança, para lembrar uma frase poética de Fernando Sabino.
fez da queda um passo de dança. E se tornou mais e mais, não é, admirada e porque esquadrinhadora de uma democracia que nos torna um país juridicamente primeiro-mundista, um povo juridicamente primeiro-mundista. O nosso desafio é sair da melhor normatividade para a melhor experiência, porque já temos esse meio caminho andado, que é a melhor normatividade, democrática, mais não poder. Não é? Essa Constituição, ela nos assegura a saída triunfal de qualquer crise, ética, política, econômica, desde que não cedamos à tentação de pedaladas constitucionais, que é a pior de todas, essa é desastrosa, né? Desde que porfiemos, né, no modelo democrático aqui esquadrinhado, eu não digo que vamos tirar de letra, não quero ser também exagerado e demasiadamente simplista, mas nós vamos ingerir e digerir todo e qualquer problema. É uma questão de tempo. E aí vem o sentido desse nosso encontro em torno do Instituto Palavra Aberta, né? A Constituição é interessante. Ela disse assim, no artigo 5º, cabeça, assegura a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dos termos que, em sequência, avança, explicita. Mas a gente só pode interpretar assim, a vida não é algo distinto da liberdade, a vida não é algo distinto da igualdade, a vida não é algo distinto da propriedade, a vida não é algo distinto da segurança, no seguinte sentido, não são coisas umas ao lado da outra, são coisas imbricadas. O que a Constituição assegura é a inviolabilidade da vida biográfica, biológica, biopsíquica, é a inviolabilidade da vida em condições de liberdade. Por exemplo, liberdade de imprensa. É a inviolabilidade da vida em condições de igualdade. Por exemplo, artigo 5º, cabeça, todos são iguais perante a lei, republicanamente. A vida, inviolabilidade da vida em condições de propriedade, que cumpra função social. Em seguida, a Constituição diz. Em suma, segurança, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Então, a vida, em primeiro lugar, porque a vida vivida nessas condições de liberdade, igualdade, segurança, etc., densifica o princípio da dignidade da pessoa humana. Não há dignidade da pessoa humana senão quando a população desfruta de vida em condições, aí vem os valores da liberdade, igualdade e segurança. Aí a gente se transfere para o artigo 37, cabeça, e a Constituição diz que são princípios regentes de toda a atividade pública, administrativa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A mesma coisa, não é a legalidade como algo distinto da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, não é assim. É o seguinte, a administração pública tem que agir sob o impulso da lei, nos termos da lei. Mas não basta isso. Da lei aplicada por um modo moral, da lei aplicada por um modo impessoal, da lei aplicada por um modo público ou transparente, da lei aplicada por um modo eficiente. Essa Constituição trouxe essa belíssima novidade da geminação conceitual. As coisas estão imbricadas, enlaçadas, geminadas, nos possibilitando um visual de cada parte, como também um visual de conjunto. Enfim, o que é que eu quero dizer? Quando a Constituição consagra os valores supremos do desenvolvimento, da justiça, do bem-estar, preâmbulo dela, Constituição, da liberdade, da igualdade, ela o faz nos marcos da democracia. Só pode haver liberdade, desenvolvimento, justiça, bem-estar, segurança, igualdade,
nos marcos da democracia. A democracia é condição de desfrute de todos esses valores. Muito bem. Mas há um valor que é condição da democracia. Sem ele não há democracia. Liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é condição da própria democracia, que é condição para tudo mais, a democracia. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, na DPF 132, e depois numa ação direta de inconstitucionalidade, popularizada com o nome de ADIM do humor, né, em época de eleição, o Supremo disse que a liberdade de imprensa no Brasil é total. Não pode passar por censura prévia. Numa decisão histórica, sem dúvida, e liberdade de imprensa compreendendo a imprensa como veículo do pensamento, né, como sede, point, fonte de toda reflexão, toda teorização, todo conceito, todo planejamento, né, todo método, tudo que implique queima de fosfato, né, se cedia no pensamento que, segundo alguns neurologistas, o pensamento se coloca, se aloca dominantemente no lado esquerdo do cérebro. É o lado cartesiano, é o QI, o quociente intelectual de cada um de nós. Não é? Mas a Constituição não se limita a proclamar a liberdade de pensamento. Também a de informação. O acesso à informação é outro valor fundamental, né, constitucional, naquelas três dimensões. O indivíduo é livre para informar quem quer que seja daquilo que ele sabe, o que eu detenho como informação, como conhecimento, como pensamento, eu tenho todo o direito de transmitir, eu, fonte da informação, a informação como direito que outros têm de passar para mim o que eles sabem, o que eles conhecem, o que eles experimentaram, e a informação como direito de buscar por conta própria a informação, esteja ela onde estiver. Então, o direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser informado. Nessas três dimensões, a Constituição consagrou o princípio da informação. Como se fosse pouco, querendo dizer, não quero deixar nada do lado de fora. Porque a democracia precisa dessa expansividade, não é, do ser humano. Aí consagrou a liberdade de expressão, dizendo expressão artística, expressão científica, expressão intelectual e expressão comunicacional, para que nada fique sem proteção jurídica e plenifique, não é, o indivíduo como a obra-prima, né, da criação, seja no plano do Big Bang, seja no plano religioso ou transcendente, né, de Deus, numa linguagem mais cristã ou mais ocidental. Aí vem essa mesma Constituição e relança todos esses temas do pensamento, da informação, da expressão, num focado capítulo devotado aos órgãos de comunicação social. E relança esses temas, para tonificá-los, para reforçá-los, sob a forma de sobredireitos, sobre-garantias. E para isso estamos aqui, nós três, não é? Eu fui além do tempo a que me propus, peço perdão. Esse tema que nos congrega a todos nesta noite de quinta-feira, aqui nesta cidade, que se viu de tão bela inspiração para Caetano Veloso, né, na música imorredora Sampa. Ministro, deixa eu aproveitar e pegar uma carona, então, em tudo que o senhor falou. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, uma honra estar novamente do seu lado e estar dividindo espaço com o senhor. Nós
todos aqui temos um enorme respeito pela sua figura, pelo papel que o senhor desempenhou no Supremo, e não só por isso, mas também pelo posicionamento sensato, de bom senso, moderado, que sempre expressou e que vem expressando mesmo depois da aposentadoria. Prestei muita atenção ao que o senhor falou, a questão da Constituição, a voz das ruas, e algumas coisas me perturbam bastante, sobretudo pelo momento que a gente vive. Aliás, eu disse para os meus alunos hoje que nós combinamos exatamente o que o senhor viu hoje, né? Que nós já sabíamos, né? Enfim, veio a calhar do senhor estar aqui hoje, e é claro que a gente vai precisar entrar um pouco nessa dinâmica que o país está vivendo. Quando o senhor fala da liberdade, da voz das ruas, e que é claro que as ruas têm que ter a sua voz, embora elas não possam se impor a voz das urnas, acho que está extremamente bem colocado, mas eu me pergunto aqui, eu lhe confesso que, na verdade, é algo que me apoguenta muito, algo que me perturba muito, que é a questão da liberdade junto com a tolerância. Eu acho que a gente vive uma quadra da nossa história muito complicada nesse aspecto. Quer dizer, nós temos liberdade, ótimo que temos, e liberdade com limite não é exatamente liberdade. A liberdade, ela se coloca seus próprios limites, mas a tolerância tem que ser um elemento fundamental, né, nesse processo todo. Você não pode permitir que a voz das ruas seja, na frase do Shakespeare, cheias de som e fúria, significando nada. Não pode ser a brutalidade pura e simples. Por outro lado, quando eu comentei com meu colega André que eu estou muito preocupado que nós talvez estejamos vivendo um retrocesso, é porque parece que nesse período democrático que nós vivemos, durante um bom tempo, e talvez isso tenha sido a grande novidade na história do Brasil, durante um bom tempo, parece que a nação toda sentou em torno da mesma mesa, sem disposição de virar a mesa. Nós sentamos em torno da mesma mesa com vontade de construir. Vou reproduzir essa frase, sem virar a mesa. Me honra muito, mas eu preciso dar o crédito. Originalmente, essa visão é do professor Francisco Beaufort. Ele disse isso em 1986. Uma palestra que eu assisti dele em 1986, o aluno de Sociologia, o professor Beaufort disse: a grande novidade desse nosso período é que estamos todos em torno da mesma mesa e ninguém tem disposição de virar a mesa. Não é? O problema é, nós trouxemos o professor Beaufort no ano passado e eu fiz essa pergunta para ele, falei: professor, estamos em torno da mesma mesa? Sim, há disposição de virar a mesa? E ele me respondeu muito, muito rapidamente: mas ninguém tem força para virar a mesa. Ele já se antecipou, sinal de que as coisas talvez tenham mudado. Mas nesse período que nós sentamos na mesma mesa, eu acho que foi um período de ouro para o Brasil. Né? Provavelmente, das diretas para cá, foi um período de ouro para o Brasil. Me preocupa que talvez a gente perca essa dimensão por perder a tolerância. O senhor citou Fernando Sabino, o grande encontro marcado, nessa frase, né, do passo de dança, maravilhosa, mas tem uma frase nesse livro que também vem a calhar, que diz: no encontro marcado comigo mesmo, faltamos os dois. Não é? E eu me pergunto se no encontro marcado da nação consigo mesma, né, não faltem os dois, não faltem as duas partes. Né? Eu acho que esse é o nosso maior problema, o nosso maior perigo nesse momento. Quer dizer, divergências de opinião, liberdade de expressão, ótimo, mas precisamos construir isso dentro de um ambiente de tolerância. E eu acho que esse é o grande desafio que, nesse momento, nem o Congresso consegue dar, nem o Executivo certamente consegue dar, e talvez nenhuma parte do Judiciário. Talvez hoje essa responsabilidade, nesse momento hoje, repouse sobre os ombros do Supremo Tribunal Federal. E me parece que esse é o grande desafio e eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido. Não, só para complementar o Carlos, para botar nessa linha do Carlos, dois temas, ministro. O tema das invasões de emissoras de televisão, recentemente nós tivemos vários movimentos ocupando emissoras de televisão. E tivemos recentemente a legislação aprovada no Congresso, que está no Supremo,
que limita, de alguma maneira, a liberdade de expressão com o direito de resposta, e um pedido recentemente do Lula, né, à Rede Globo, ao Jornal Nacional de Rede de Resposta. Então, no contexto do que o Carlos falou, se o senhor pudesse tocar nesses dois pontos também. Nós gostaríamos de ouvi-lo, quer dizer, liberdade de expressão, liberdade, mas como que nós negociamos isso tudo, como que nós garantimos, junto com essa liberdade, a ideia de tolerância para que a gente continue sendo uma coisa só, né? É isso. Sem tolerância não há diálogo. E sem diálogo não há possibilidade de consenso, de encontro, de pontos de vista, para otimização das polaridades, superação qualitativa das originárias polaridades. Uma vez perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus. E ele respondeu: eu acredito em Deus, mas o Deus de Spinoza. Bem, eu fui atrás do Deus de Spinoza. E Spinoza dizia assim: não acredito num Deus responsável pelas ações humanas e pelas consequências das ações humanas. Eu acho que, se fôssemos atualizar a linguagem de Spinoza, diríamos assim: Deus não tem nada a ver com Hitler, ou coisa parecida. Spinoza disse: o meu Deus é o seguinte: Deus está em todo ponto de unidade, em todo ponto de equilíbrio. Que coisa impressionante. Aí eu sou um decorador de frases, um colecionador de frases. Quando eu enxergo beleza, sapiência, lições de vida numa frase, muitas vezes numa composição musical, não só nos filósofos e tal, nos poetas, nos literatos, eu tenho uma facilidade espantosa para gravar instantaneamente a frase e reproduzir. Você estava dizendo isso, não era, Fernando, quando estávamos ali juntos? Bem, o que foi que disse Heráclito, esse iluminado pré-socrático? Ele disse assim: na contraposição visível dos polos originários, né? Perto, longe, alto, baixo, raso, fundo, perto, longe, claro, escuro, ou dentro da gente, coragem, covardia, ou entusiasmo, ou apatia, né? Ou amor, ou ódio. Bem, essas dicotomias que pululam dentro da gente e fora da gente, tudo é binário, né? É dicotômico no ponto de partida, não há nada que não tenha o seu contrário, o seu oposto. Ele percebeu isso maravilhosamente. Então, Heráclito disse assim: olhe se não é igual a Spinoza. Ele disse: na contraposição visível, a harmonia invisível. Como que dizendo: olha, a vida coreografa o tempo inteiro a dança da sua própria unidade. Aí depois eu encontrei em Fernando Pessoa. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Magnífico, né? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Aí a gente olha ao derredor, no entorno da gente, e vai encontrar, por exemplo, as duas asas do pássaro, de um pássaro. A asa esquerda, a asa direita, se unificam nesse fenômeno do voo, é o ponto de unidade. As duas margens de um rio, como que se estranham, se tensionam, mas terminam se compondo, né? Há um discurso que possibilita a corrente do rio. Esse tensionamento das duas margens gera uma energia que põe o rio na direção da sua própria foz. Os rios de antigamente procuravam a sua foz e encontravam, né? Os de hoje, nem tanto. A gente olha a dicotomia céu e terra e percebe que ela se unifica na linha do horizonte. Não se sabe onde começa o céu, onde termina a terra. A gente olha o crepúsculo matinal ou o crepúsculo vespertino, ou a aurora ou o pôr do sol. Na aurora, a noite já se foi e o dia ainda não chegou. O crepúsculo é exatamente o ponto de unidade do dia que ainda não chegou e da noite que já se foi. Aí a gente olha o pôr do sol, a noite ainda não chegou, mas o dia já se foi. Entretanto, há uma realidade ali
e exprime esse ponto de unidade dos dois fenômenos, do dia e da noite. Mas eu acho que a melhor comparação é o seguinte: o óvulo e o espermatozoide constituem as polaridades originárias. Aí o espermatozoide fecunda o óvulo e o que vem? O embrião. Né? O zigoto, que é o embrião dos primeiros 7 dias, primeiros 14 dias. E o embrião é o ponto de unidade, de superlativa unidade das polaridades originárias. Então, a vida coreografa mesmo o tempo inteiro a dança da sua própria unidade. A preocupação dos nossos dois cientistas é essa: sem tolerância, como é que a gente se abre para o pluralismo, né? Nós estamos vivendo, descrevendo neste momento, uma trajetória saci, só numa das pernas, só num dos espectros, num dos polos do espectro ideológico. Aí se diz assim: coxinhas e petralhas. Pronto. Não há diálogo. Isso é uma ofensa. E isso me preocupa também. Essa tolerância é fundamental. É preciso ouvir o outro, respeitar o espaço do outro, debater no plano das ideias, das opiniões, e não do xingamento, do insulto moral e do pugilato no plano físico. Porque aí isso não é democrático, isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade de pensamento. Mas eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil tem jeito, desde que não jogue a toalha da democracia, desde que não entregue a democracia, dizendo, desisto dela. Não. A democracia é a fórmula, é esse clarão de consciência individual e coletiva. Nos marcos da democracia, nós vamos compreender exatamente isso, a absoluta necessidade do diálogo. Nós três aqui, não que queiramos, mas a vida nos tornou formadores de opinião. Não é nossa intenção ser formador de opinião, nem a minha, nem a sua. Mas a verdade é que nós ganhamos um espaço de semeadura, não é? De uma semeadura ética ou cívica, não é? Ou democrática, e a gente gosta de ocupar esse espaço. Mas a gente está encontrando extrema dificuldade para opinar sobre as coisas, para dar um palpite. Eu já cheguei à conclusão que todas as vezes que eu dou um palpite buscando o centro, eu desagrado a todo mundo. Estou recebendo bordoadas. Os meus parentes estão me dizendo, minha mulher, meus filhos, não dê mais entrevista, principalmente de rádio, porque você sai do rádio e os que ficaram lá metem a lenha no seu ponto de vista. Né? Então eu digo assim, olha, não me convenci da necessidade do mandado de condução coercitiva do ex-presidente Lula. Pronto. Já desagradei uma multidão. Aí o repórter pergunta, mas isso contamina a pureza, a saúde jurídica, a rigidez do processo, da investigação? Eu digo, não. O conjunto da obra permanece íntegro. Pronto. Aí, fascista, golpista. Você não está experimentando isso? Estamos experimentando isso. Mas essa é a melhor zona de conforto, apanhar dos dois lados, viu? Apanhar dos dois lados é um bom sinal, né? Então, o diálogo, temos que buscar o diálogo. É signo de civilidade, né? De abertura, essa palavra tolerância diz tudo. Porque a intolerância é a cegueira, e é uma cegueira deliberada, né? É o fechamento do entendimento. O que me preocupa neste momento é esse clima de faca nos dentes. Ou como nós dizemos no Nordeste, na voz de Maria Bethânia, esse clima de carcará. Né? Pega, mata e come. Isso é que nos preocupa, é que me preocupa. Eu espero que a poeira assente. Mas aí, Carlos, você disse muito bem, como a vida coreografa a dança da sua própria unidade,
no plano dos poderes da República, são três, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Qual é o ponto de unidade? O Judiciário. É o desaguadouro das controvérsias, é o que dá a palavra final. Essa Constituição aqui, quase que eu dizia o nome do posto, essa Constituição aqui, não é, consagra esses dois valores. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o judiciário de falar por último. Agora, se por um lado ela empodera a imprensa e empodera o judiciário, ela cria antídotos para livrar a imprensa de si mesma e livrar o judiciário de si mesmo. Por exemplo, na decisão ontem de Sérgio Moro, ele teve extremo cuidado de se justificar tecnicamente, de dizer que estava a decidir fundamentadamente, e ele citou o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz assim: os julgamentos de todos os órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados, sob pena de nulidade. Então, a fundamentação técnica das decisões judiciais é um antídoto contra o voluntarismo, a prepotência, a pose, né, do magistrado. O magistrado tem, na Constituição, a partir da vitaliciedade do cargo, todos os motivos para ser tecnicamente preparado, politicamente independente, eticamente honesto, né, e subjetivamente imparcial. Ele não pode pender para nenhum dos lados. Ele não pode fazer a vontade subjetiva dele prevalecer sobre a vontade objetiva do direito. E nesse ambiente, não é, de cidadania ativada, o que é que tem acontecido a cada decisão de Sérgio Moro? Só para citar Sérgio Moro, o Supremo também. Não é? Todo mundo se inteira e comenta. Uns criticando a mais não poder, outros censurando a mais não poder. Mas o que é bom, meus eminentes colegas, professores, Fernando Schiller e Carlos Melo, o que é bom é que, se a Constituição, avisadamente, lucidamente, criou dois blocos de instituições públicas, o bloco das instituições que governam, legislativo e executivo, e o bloco das instituições que não governam, instituições públicas, não governam, mas impedem o desgoverno, esse segundo bloco está funcionando. E agora com a chegada da Receita Federal. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, Receita Federal. O que importa é que esse segundo bloco entenda que, se o primeiro pode entrar em disfunção, porque se o bloco das instituições governativas entrar em disfunção, a correção de rumos se dará pelo segundo bloco, o segundo bloco, que não governa, mas impede o desgoverno, não pode entrar em disfunção. Tem que ser imparcial, tem que ser equidistante, tem que ser objetivo, não pode ser seletivo no sentido de livrar a cara de um espectro ideológico e esganar a cara, o pescoço, né, do outro espectro. É preciso entender que a eficácia do direito penal, de que tanto precisamos, e o mensalão, Fernando Schiller e Carlos Melo, o mensalão foi um divisor de águas, né? Foi uma inflexão histórica no sentido republicano de que todos são iguais perante a lei. Com toda a legitimidade, o Supremo contou uma história processual com começo, meio e fim. Bem, então é preciso entender que a observância das garantias constitucionais, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, essa rigorosa observância é uma espécie de forma que é da substância de tudo mais.
forma e substância não podem ser separadas. E eu tenho para mim, não é que todos nós podemos ajudar o Poder Judiciário, deixando claro para o Poder Judiciário que exultamos com a eficácia do direito penal, mas nos preocupamos com eventuais desvios. Vamos fazer tudo no esquadro. Vamos fazer o seguinte, vamos praticar o jogo da verdade constitucional e o jogo da verdade penal por desdobramento. Aí não temos o que temer. Aí o diálogo vai se instaurar e o Supremo vai continuar sendo essa definitiva âncora de confiabilidade social. O Supremo, ao contrário do que disse Rui Barbosa, não tem o direito de errar por último. Ele tem o dever de acertar por último. E, nesse sentido, a vigília coletiva é fundamental. Não para acuar os ministros do Supremo, a imprensa é fundamental. Não para endeusar os ministros do Supremo, ou torná-los performáticos, midiáticos, cada um deles um popstar. Não é isso. É no sentido de tornar cada ministro do Supremo proativo, não ativista. O ativismo judicial é usurpação da função legislativa e, portanto, é ilícito o ativismo judicial. Porque, pelo ativismo, o julgador resolve o caso a partir de uma regra ditada pela cabeça dele e não pelo corpo normativo do direito. Mas a proatividade, volto a falar, é diferente. É esse acicate, não é? Esse impulso, empuxe, estímulo, essa chave de ignição para que cada intérprete ali, no Supremo Tribunal Federal, tente exaurir o potencial normativo do direito constitucional, porque ele é o supremo guardião da Constituição. A Constituição não é suprema por ser guardada por um tribunal supremo. O tribunal é que é supremo por guardar a lei suprema. O prestígio do Supremo é derivado, não é originário. O prestígio originário é da Constituição. O Supremo só vale na medida em que vitalizar com todo rigor, com toda objetividade, tecnicalidade e imparcialidade a Constituição. A Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente. E governa quem vela pela correção de rumos das instâncias desgovernadas. Porque se esse segundo bloco, impeditivo do desgoverno, também se desgovernar, o país entra institucionalmente e juridicamente em colapso cardíaco. As instituições entram em falência múltipla, já não são locomotivas sociais. E o povo se vê diante do mais terrífico dos abismos, é o da anomia, da ausência de norma, da ausência de regras do jogo. Aí só há uma saída. E eu acho que estamos muito longe disso, viu? Só há uma saída: convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte para a epopeia do começar tudo de novo juridicamente. Não é o caso do Brasil. Essa Constituição, eu espero, que dure tanto quanto a norte-americana, que é bicentenária. Atualizadamente, por emendas, mas ela é uma Constituição virtuosa, de excelente qualidade. Saiu melhor do que a encomenda. Eu mesmo, vou agora usar de uma metáfora, quiçá demasiadamente coloquial, eu mesmo quebrei a cara como analista. Eu escrevi uma trilogia de artigos quando essa Constituição foi promulgada. O primeiro deles, a Constituição paraplégica, porque ela ficou dependente de mais de 100 leis ordinárias, e eu só vi a Constituição numa cadeira de rodas, precisando de muletas para sair da sua ineficácia, não é? Operacional. Depois fiz um artigo chamando a Constituição de a Constituição mão de figa, porque eu entendia que ela sonegou aos trabalhadores direitos essenciais como participação nos lucros e cogestão empresarial, entre outras coisas. Depois eu chamei a Constituição de estrábica. Que exagero, né? Eu estou dizendo isso.
exagero de minha parte, porque eu achava que ela trazia 77 explícitos direitos individuais e apenas 34 direitos sociais, não percebendo que a plena condição dos direitos individuais é uma aproximativa igualdade do corpo social, na linha do que disse a primazia do social, na linha do que disse Santo Agostinho. Foi que disse Santo Agostinho. Disse, sem um mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. E nos versos sociais mais bonitos da língua portuguesa, Djavan disse o seguinte: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então eu chamei a Constituição de estrábica, de mão de figa, de paraplégica. Hoje me arrependo profundamente. E foi um arrependimento eficaz. Por que eficaz? Porque eu percebi que a Constituição tinha tantas outras virtudes, tantas outras potencialidades transformadoras, que o que me cabia era explorar esse potencial, não é, transformador qualitativamente da Constituição, e hoje sou um marqueteiro dela. Para onde eu ando, eu porto essa Constituição comigo. Eu radiografei mentalmente essa Constituição. Praticamente eu sei de cor e salteado todos os dispositivos dessa Constituição. Então, professores, estou de pleno acordo, é preocupante esse clima de faca nos dentes, de intolerância, de fechamento do diálogo. Só isso me preocupa. No mais, eu acredito piamente que em pouco tempo nós resolveremos a tríplice crise. É moral, econômica e política. Desligou? Desligou? Tá bem, tá bem. Uma interpretação, pedidos aqui da nossa plateia, uma avaliação, o senhor já se referiu rapidamente sobre o mensalão, a sua interpretação sobre, vamos dizer assim, o papel histórico, o significado histórico e a sua avaliação da Operação Lava Jato. Né? Como é que o senhor vê o que ela pode induzir em termos de regeneração do nosso tecido público, etc., da moralidade pública, da sensação de impunidade que, historicamente, vicejou no país, não é? Mas também de alguns cuidados procedimentais e no campo dos direitos individuais, das garantias, etc., que, de alguma maneira, vão sendo testados nesse caminho, né? Aqui foi referido 2 elementos. Um é o uso intensivo de delações premiadas, né? E o outro, o tema da, digamos assim, da relativização da presunção de inocência no tema das prisões em segunda instância, né? Seriam apenas 2 exemplos, assim, neste caminho, né? Que, de alguma maneira, o país vai fazendo, de alguma maneira, respondendo a este ímpeto nacional ou cultural de se livrar da impunidade no Brasil. E qual é a sua avaliação? A impunidade, que é multissecular no Brasil, a impunidade é um dos nossos pontos de fragilidade estrutural. É multissecular no Brasil. Parece que é de berço, né? O fato de, ao contrário dos Estados Unidos, na colonização brasileira, na descoberta e colonização brasileira, o fato de o Estado chegar antes da sociedade civil foi muito ruim para a gente. Nós somos sequelados até hoje. As disfunções são enormes. Essa liderança excessiva do Estado, a sociedade gravitava em torno das instituições públicas. Nos Estados Unidos, não, em torno das instituições privadas, escola, empresa, igreja, família. As famílias lá, sim, migravam dos Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos, com ânimo de permanência, de definitividade. A deliberação fundamental da colonização americana pelos ingleses foi fundar uma nova pátria. Aqui não. Os colonizadores queriam enriquecer o mais rapidamente possível e retornar. Nem traziam famílias. Só com o tempo é que isso foi acontecendo.
E todas as terras eram públicas, e todas as lideranças eram públicas. Os privilégios, os cargos, as verbas, né, os postos públicos, tudo era estatal. O padre Antônio Vieira, num trocadilho muito bem posto, por volta de 1655, disse o seguinte: os governadores chegam pobres às Índias ricas. Isso aqui era chamado de Índias Ocidentais, né? Colombo morreu sem saber que havia descoberto a América. Então, o padre Antônio Vieira disse: os governadores chegam pobres às Índias ricas e retornam ricos das Índias pobres. Ou seja, os governadores eram sicários, né? Eram saqueadores. Que tristeza, não é? A indistinção entre o público e o privado. Os agentes públicos fazendo do espaço público a continuidade da sua copa, cozinha, quintal, varanda, confundindo tomar posse no cargo com tomar posse do cargo. Somos sequelados. E quando proclamamos a nossa independência, também diferentemente dos americanos, eles lá o fizeram sob a forma de confederação. Cada uma das 13 colônias iniciais se transformou num Estado soberano. Depois, 11 anos depois, eles refluíram e transformaram a confederação em federação. Mas federação para valer, porque como cada Estado confederado era soberano e tinha tudo politicamente, só se dispôs a trocar a sua soberania por uma autonomia para valer. Quem tinha tudo só se contentou com muito. No Brasil, não. Quem não tinha nada se contentou com pouco. As províncias, né, no Império não tinham nada. Então, quando se transformaram na República em estados, se contentaram com pouco e a União continuou até hoje dando as cartas e hipertrofiada. Como se fosse pouco, né, nós implantamos aqui, por ocasião da independência, uma monarquia. Governo de um só, governo de privilégios, barões, marqueses, duques, viscondes, né? Então, vamos atualizar a linguagem, né? Uma elite altamente privilegiada em torno da coroa, do governante coroado. Então, monarquia e não república, e Estado unitário e não federação. O contrário dos americanos. Exatamente o contrário. Outra vez, numa metáfora demasiadamente, com certeza, prosaica, quebramos a cara nesse formato jurídico consagrador da nossa independência. Uma vez perguntaram a Carlos Drummond de Andrade por que os costumes monárquicos penetram a República. Parece que nós não vivemos numa república, e sim numa monarquia. E eu aí me lembrei imediatamente. Vou dar logo a resposta dele. Ele disse, porque caiu a corte, não os cortesãos. E até hoje a gente chama as casas, não é, de despacho governamental de palácios, né? Palácio da Alvorada, Palácio da Liberdade, né? Palácio em Campinas, chama-se o estádio de futebol Brinco de Ouro da Princesa. Olhe que nostalgia monárquica, né? Luiz Gonzaga, o rei do Baião, Pelé, o rei do futebol, Roberto Carlos, o rei, não sei como é que chama. E vamos, Xuxa, rainha dos baixinhos. A gente tem necessidade, não é, desses títulos. Carnaval, Rei Momo. Na Argentina, Casa Rosada. Pronto. Tem uma frase do Chico Buarque que é ótima, se me permite, ministro, que o malandro é o barão da ralé. O malandro é o barão da ralé. Perfeito. Quer ser barão, né? Nos Estados Unidos, Casa Branca. O Brasil foi o único país da América, uma experiência muito fugaz de fora parte do México. O Brasil, o único país das Américas que experimentou a monarquia. O único. E o único que fala português. Também, né? Bem,
Agora, em compensação, nós somos um povo comunicativo, isso é um fato. Nós somos extremamente comunicativos, somos versáteis, somos alegres, somos otimistas, somos inventivos. Temos uma imaginação prodigiosa, naquela linha do que falou o poeta Mário Quintana. Imaginação é a memória que enlouqueceu. O brasileiro sabe fazer a experiência do barco vazio cognitivamente. Ele começa tudo de novo com muita facilidade. E é musical por excelência, né? A melhor música do mundo, a música popular. Ou é a brasileira ou é a americana. Os dois se rivalizam ali, com uma vantagem para o Brasil, né? Nós temos jeito, sim, nós temos potencial a explorar. Temos motivo para brio, para autoestima no ponto. Nós vamos sair dessa crise, com toda certeza. Sem virar a mesa, sem golpe. Nós vamos sair dessa crise. Posso retomar uma questão do Supremo, ministro? Me desculpe. Uma coisa que eu tenho notado nessa polarização, nessa intolerância, é que cada medida que a justiça toma sempre tem os seus descontentes. Então, é interessante. Se tem uma medida que agrade um lado, o outro lado vai falar que, olha, isso é um golpe, essa corte não pode ser respeitada, porque fulano foi nomeado por ciclano, etc., aquelas coisas todas. Se a medida é do outro lado, olha, essa corte não é confiável, etc., porque fulano está envolvido, essa coisa toda. Chega num determinado momento, que é esse momento que nós vivemos, que, sinceramente, eu acho que não importa mais a opinião que a gente possa vir a ter da Suprema Corte. Eu acho que ela tem assumido inadvertidamente um papel até de poder moderador nessa crise, que eu acho que a nossa saída nesse momento é simplesmente ir no barco em que a Suprema Corte acabar resolvendo, porque senão, se a gente ultrapassar esse marco, o resto é o pesadelo, é o caos. Acrescentando, Carlos, esse é o mesmo debate americano, né, atual, com a nomeação do novo novo juiz da Suprema Corte americana. Na Suprema Corte americana, o debate americano tem essa polêmica entre democratas, republicanos, conservadores, liberais. O nosso Supremo tem alguma demarcação visível ou não? Eu sei que é uma pergunta indiscreta aqui, mas um pouco nessa. Quer dizer, existe essa demarche que existe nos Estados Unidos, funciona aqui, não funciona? Existe alguma outra demarche? Qual é a sua interpretação sobre o Supremo? Né? O Supremo é interessante. Eu estive lá por quase 10 anos. O processo de investidura no cargo é político, né? Ele exprime o princípio da harmonia dos poderes. 3 poderes conjugam suas vontades para a consumação de um ato final de posse e exercício no cargo de ministro do Supremo. O presidente da República manda uma mensagem para o Senado indicando o nome de ministro do Supremo. Tudo começa com o Executivo. O Senado, por 2 instâncias, Comissão de Constituição e Justiça e o próprio plenário, o Senado delibera sobre a indicação daquele nome. Se aprovar, devolve formalmente o nome já aprovado para o presidente da República. Olha, 2 poderes já conjugaram suas vontades. Porque o princípio da harmonia dos poderes tem que se manifestar em atos. Há atos que exprimem, que dão conteúdo a esse princípio da harmonia dos poderes. Aí o presidente da República expede o decreto de nomeação. Com a publicação do decreto de nomeação, entra em cena outro poder, o judiciário. No caso, para facilitar o exemplo, o Supremo, para marcar a posse do nomeado e conferir a ele, possibilitar a ele o exercício respectivo. Então, 3 poderes descreveram uma trajetória eminentemente política para a produção de um só ato final, central e conclusivo. Muito bem. Com o exercício, sai de cena a harmonia dos poderes, sai do palco a harmonia dos poderes e sobe à ribalta o princípio da independência dos poderes. E o ministro nomeado não pode pagar com a toga, ser grato com a toga que passa a envergar sobre os seus ombros. Ele agora tem que ter a decência, né, a coragem de encarnar o princípio da independência.
E quando ele chega ali, ele cresce muito no processo. Ele vai crescendo no processo, do ponto de vista republicano, institucional. O senso de institucionalidade, mais e mais na subjetividade do julgador, prepondera sobre a sua individualidade, sobre sua vaidade. Olha, todos os intelectuais são vaidosos. Todos. O problema não é isso. O problema é o narcisismo, né? É o culto à personalidade. Narciso acha feio o que não é espelho. Né? Então, ali naquela casa, de fazer destino, parece que algo, assim, na linha do Horácio, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a tua vã filosofia. Né? Shakespeare, Hamlet. Aquela instituição é muito forte. É como um ponto de unidade entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. Então, um espectro assim ideológico marcante, eu acho que não tem muito espaço ali. Você pode enxergar um ou outro ministro que, digamos assim, confunde um pouquinho as coisas. Mas os outros chegam e não perdem a oportunidade de, num diálogo amistoso, carinhoso, compreensivo. Às vezes nem tem. Mas há sempre um não verbal que prepondera com o seguinte conteúdo. Olha, colega, derramamento de bilis não combina com produção de neurônios. Entendeu? E são 11 pares de olhos sobre o mesmo tema, a mesma causa, 11 vocações jurídicas, 11 experiências de vida e de profissão. Por isso que o Supremo tem, eu vou dizer do meu tempo para cá, olha que decisões maravilhosas, e aí eu sou apenas uma peça, viu? Olha, homoafetividade, liberdade de imprensa, liberdade de humor, marcha da maconha, como expressão de liberdade também, não para fazer proselitismo da maconha, mas para significar que quem quer que seja pode se reunir com quem quer que seja, onde quer que seja. A liberdade de reunião. E células tronco embrionárias, Lei Maria da Penha, Lei da Ficha Limpa, olha quantas decisões. Né? Interrupção de gravidez de feto anencéfalo, né? Quantas decisões iluminadas, digamos assim, arejadas mentalmente, significantes de enterro de ideias mortas. O Supremo tem sabido enterrar ideias mortas. Numa sociedade conservadora como a nossa. Você vai para o parlamento também merece elogios. Olha, lei de defesa do consumidor, primorosa. Estatuto da criança e do adolescente, tudo depois da Constituição, primorosa. A lei de acesso à informação, lei de emenda de criação do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. O Raposa Serra do Sol, eu fui o relator de Raposa Serra do Sol, uma polêmica mais não poder, apanhei pra caramba também. Olha, agora já estou falando, quase que estou degradando a linguagem aqui com as minhas... Essa semana todo mundo ouviu coisa muito pior. Tem toda a razão. Tem toda a razão. O senhor é um lorde aqui. E eu confesso que comecei Buffalo Bill. Agora terminei Touro Sentado. Por quê? Porque essa Constituição em matéria indígena é Touro Sentado, não é Buffalo Bill. Bem, o ProUni, olha, tantas decisões, né, arejadoras dos costumes saíram do Congresso. Lei anticorrupção empresarial, lei de acesso à informação, volto a dizer, lei da ficha limpa, que passou por unanimidade nas duas casas do Congresso Nacional. Olha, nós temos evoluído. Einstein, mais uma vez ele, disse o seguinte,
quando a mente humana se abre para uma nova ideia, impossível retornar ao tamanho primitivo. Isso é salto quântico, é salto de qualidade, é viagem sem volta. E esses direitos fundamentais que estamos incorporando ao nosso cotidiano existencial, eles não admitem retrocesso. A Constituição proíbe o retrocesso. Avançou, só há garantia do avanço. Não pode haver mais retrocesso. Se a gente parar, tem motivos também de orgulho. A quadra nacional não é das melhores. Aí a sua pergunta, Fernando. Por quê? Porque a Operação Lava Jato, eu acho que não estarei precipitado em dizer, porque diante de tantas confissões, devolução de dinheiro, decisões já proferidas em primeiro grau, né, a Operação Lava Jato está revelando um enquadrilhamento, uma organização criminosa, um esquema de assalto ao erário que perdeu a noção de limite, insolente, atrevido. E o Poder Judiciário está apurando tudo. E não vai parar de apurar. A gente só se preocupa, que tem mais idade, não é? Mais vivência, com eventuais desvios. E a gente alerta, não é? Olha, a eficácia do direito penal é uma coisa boa, mas não admite queima de etapas, desvios, supressão de garantias, né? Trajetória per saltum. Não, tudo no seu devido tempo. Eu me permito brincar com os senhores dizendo o seguinte: vou correr um certo risco aqui. Um casal de namorados, né, os dois apaixonados. Se eles pudessem, passavam o dia todo juntos, né, os dois. O inconsciente deles diz assim: para que pressa nas coisas boas? Para que pressa nas coisas boas? Se nós estamos limpando o país, e vamos limpar o país, a pressa pode ser inimiga da perfeição. É preciso ter um pouco de paciência. Democracia é processo. Você gostou daquela metáfora, né? Que eu fui... democracia ou foi Marcos Lisboa? Vamos fazer outra comparação. As comparações são perigosas, mas elas são didáticas, não é? A democracia é um pugilato, é uma luta de boxe com a velha ordem, viciada, corrompida. Nessa luta não há nocaute. A democracia vence por pontos, acumulando pontos, acumulando pontos. É preciso, portanto, ter paciência. A vitória final será da democracia, com toda certeza, porque outros povos que experimentaram a democracia deram essa viagem paciente, tolerante. Tolerância não é passar a mão na cabeça dos bandidos, não, não é isso, não. Mas não se pode deixar de observar o devido processo legal, porque é signo de civilidade. Não é? É símbolo de país democrático, avançado. Então, as instituições estão se decantando, se depurando, não é? E, sob a liderança delas, a população começa a formular, a elaborar, em torno de certos valores, um juízo de imprescindibilidade, como os valores da legalidade, moralidade, impessoalidade. Inconscientemente, nós estamos incorporando ao nosso patrimônio, não é, consciencial. Consciencial não, porque eu disse inconscientemente. A nossa experiência política de vida, nós estamos incorporando esses valores. E não transigimos mais, não abrimos de jeito nenhum mão desses valores. Ministro, mas o senhor não acha que há um vácuo na comunicação dessa questão? Que me parece que hoje faltam referências para fazer justamente esse apelo à razão, de que a democracia é lenta, de que é um processo, de que nós avançamos de alguma forma no passado, voltaremos a avançar. Mas me parece que há um grande problema, porque, se pensar em termos de lideranças, no sentido plural,
nós não temos capazes de vocalizar essa necessidade. E o que parece que se coloca nesse momento é uma emoção muito grande e uma irracionalidade tremenda, né? De pleno acordo. Agora, fora das instituições não há salvação. E, de certa forma, nós estamos assistindo ao prestígio dessas instituições, ao menos das que impedem o desgoverno. Não, e outras instituições privadas. O Brasil tem grandes empresas, a sua ordem econômica é de boa qualidade, é versátil, é diversificada, há fundamentos sólidos na nossa economia. Porém, professores e meus ouvintes queridos, estão atentos, não é? Pelo que agradeço penhoradamente. Numa Constituição nova, que chegou depois de um regime de exceção de 21 anos, anos duros, difíceis, chamados de chumbo, é evidente que ela traz direitos, né, e poderes para o judiciário, para a imprensa. E esse aporte de situação jurídica favorável, subjetiva, esses direitos, né, isso vem antes da responsabilidade. A gente começa a exercitar direitos e poderes com as duas pernas caminhando. E a responsabilidade vem cocheando. A responsabilidade se faz bem mais lenta. Daí porque, só depois de muitos anos, é que o judiciário, para se salvar de si mesmo, dos seus desvios, das suas disfunções, né, passou a conviver com o Conselho Nacional de Justiça. O Ministério Público já tem um Conselho Nacional dele. Os tribunais de contas já estão aguardando a aprovação de uma emenda constitucional, criando o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. E a imprensa, que deve ter uma responsabilidade muito grande pelo desfrute desse poder imenso de falar primeiro sem censura, a imprensa tende a equilibrar as coisas com a ampliação do seu dever de responsabilidade, de projetar uma visão plural das coisas, de dar espaço para os dois espectros ideológicos, e, quem sabe, a imprensa passa a conviver com um Conselho Nacional de Imprensa, criado por ela mesma, não pelo poder público. Então, a responsabilidade vem meio a reboque dos direitos e poderes, mas vai chegar também. Por isso, eu acho que as instituições vão se aprimorar. E, fora das instituições, o que é que sobra? O que é que resta fora das instituições? Família, empresa, sindicato, condomínio, igreja, partido, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. O que é que sobra? Esse espaço vago, esse vácuo que vai ser ocupado na base do messianismo, do salvacionismo, do populismo, não é? Do autoritarismo. O que sobra é esse abismo, não é? Esse risco, aí sim, de golpe na democracia. Uma pergunta nessa linha, tem uma questão aqui. Nós falamos da Lava Jato, falar do processo de impeachment do presidente. O senhor acompanhou o processo de 92 do Collor. O Supremo tem tido uma posição, dizendo assim, alguns consideram um excessivo ativismo jurídico, né, disciplinando ritos no Congresso, interferindo em eventuais decisões no Congresso. Há uma discussão sobre se as instituições estão funcionando adequadamente, né, de maneira equilibrada em todo esse processo. O senhor faz alguma restrição a esse processo? Como é que ele poderia ser comparado com o processo de 92? Ele vem sendo conduzido, as interferências do Supremo têm sido positivas, nós mesmos fizemos uma discussão lá sobre o tema da votação aberta, etc., mas não especificando nenhuma discussão especial. Quer dizer, o senhor faz algum reparo a esse processo, da forma como ele vem sendo conduzido do impeachment? Só complementar uma questão. Ele fala do ativismo do Supremo, ou da Justiça de uma forma geral, e a omissão, sobretudo do Congresso, para várias questões. A questão da união homoafetiva foi uma omissão horrorosa, porque os deputados tinham medo de ficar mal com suas bases, e aí o Supremo assumiu esse papel naquele momento. Mas isso parece que tem acontecido.
sobretudo o Poder Legislativo, abre mão de suas prerrogativas, muito preocupado com a opinião pública, e resta talvez essa excessiva proatividade do Supremo. Essa protagonização judicial não me preocupa, porque é natural que o Congresso se omita no enfrentamento do que se chama de dúvida moral razoável. Por exemplo, o aborto, a liberação da maconha, a descriminalização da maconha. O Congresso não encara esses temas com receio de perder capital político. Aí o Supremo que faz? Aí o que se dá? O fenômeno da judicialização da política. Um tema político vai para o judiciário. Não há problema. O problema é a politização da justiça. Esse é que é o problema. Quando os tribunais passarem a decidir com viés político partidário, sobretudo. Mas isso não está acontecendo. E, na minha opinião, como essa Constituição é fartamente, não é, dotada de princípios, cujos conteúdos estão aqui mesmo lançados, mediante preceitos, regras subsequentes à enunciação dos princípios, como essa Constituição é assim, principiológica e materialmente expansiva, ela possibilita a um intérprete mais bem dotado intelectualmente e mais comprometido com a chamada justiça material e mais atualizado, não é, com os reclamos da modernidade. Isso para enterrar ideias mortas. Muitas vezes a ideia já está morta, mas a gente não enterra. Por quê? Porque a gente estoca nas prateleiras do próprio obscurantismo, da intolerância, latas e latas de formol. E não percebe que a ideia já morreu, apenas está insepulta. Então, o Supremo, ele tem sido proativo interpretativamente. Ele tem vitalizado, tonificado a Constituição. Ele vem tornando a Constituição, como diria o ministro Marco Aurélio Melo, um corpo vivo. Essa acusação de ativismo como sinônimo de usurpação da função legislativa, eu acho descabida e até injusta. Porque passei 10 anos lá, praticamente, e vi como todas essas questões foram decididas. Até quando diziam, um exemplo, o Supremo, para reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, em igualdade de condições jurídicas, com a união estável de pessoas de sexos diferentes, ao parificar homossexuais e heterossexuais para fins de união estável e por desdobramento de casamento civil, o Supremo falseou, legislou, contrariou frontalmente a Constituição, que, quando fala de união estável, não é, fala de homem e de mulher. Mas qual foi a interpretação? Eu fui o relator. Não? Qual foi a interpretação que prevaleceu a partir da minha proposta? Aquilo que eu disse, olha, a Constituição não pode ser interpretada solteiramente, não é? Apenas topicamente, pontualmente. É preciso a visão de conjunto, é preciso uma interpretação holística, uma interpretação sistêmica, porque é ela que imprime à Constituição ganhos de funcionalidade. Quando a Constituição, na verdade, fala de homem e mulher, que são iguais no ambiente doméstico, e que a lei reconhecerá protetivamente a união estável entre homem e mulher, o que a Constituição fez foi o seguinte, relançou, eu não falei aqui no início da exposição do relançamento, lá no capítulo da comunicação social, dos temas de direitos individuais, do pensamento, da informação, da expressão, não falei isso. A Constituição relança para tonificar, fortalecer. Pois bem, a Constituição, no capítulo da família, relançou o tema da igualdade entre homens e mulheres, que está ali, no artigo 1º da Constituição, inciso 1º.
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A Constituição não quis, no âmbito doméstico da família, não quis perder a oportunidade para dar um tranco no machismo, no patriarcalismo brasileiro. Quis prestigiar, por mais um modo, a igualdade entre homens e mulheres, já agora, especificamente, focadamente, centradamente, no ambiente doméstico. Com isso, ao proteger a mulher por mais um título frente ao homem, não excluiu a possibilidade de união estável entre pessoas de sexo diferente. Porque essa interpretação que exclui de pessoas do mesmo sexo a possibilidade de um projeto de felicidade doméstica a dois, essa interpretação derrui princípios e princípios da Constituição. Desvitaliza, destonifica a Constituição. Não é a melhor interpretação. Então, disseram, o Supremo foi ativista a mais não poder, quando reconheceu, artificializou a interpretação do texto magno, quando parificou, deu o mesmo tratamento jurídico a heterossexuais e homossexuais. Eu me lembro até de que disse o seguinte, olha, se nós reconhecermos esses direitos, todos, a partir da união estável, postulados pela comunidade, bem, se convencionou chamar de gay. Eu não gosto muito de dizer isso, não, comunidade gay, mas já está tão convencional. Se nós reconhecermos, nós estaremos tirando direitos de quem? Vamos beneficiar a comunidade gay. E vamos prejudicar que comunidade? Resposta, nenhuma. Ninguém vai sair perdendo. É o tipo da mais cômoda das decisões. Nós vamos favorecer um bloco de 10, 12% de brasileiros, mais de 20 milhões de pessoas, sem desfavorecer ninguém. Não é? O outro bloco dos heterossexuais, bem, aqui todo mundo é adulto, né? Vai continuar mandando ver do mesmo jeito. Entendeu? Então, quem é que sai? Olha, não estou degradando a linguagem, não. Eu não estou incorrendo em chulice, não. Eu estou apenas usando de uma metáfora mais forte. Uma vez eu me iniciando na judicatura colegiada ali do Supremo, fui interpelado, no bom sentido, pelo ministro Sepúlveda Pertence, um extraordinário, um ministro do Supremo, histórico ministro, inteligentíssimo, preparado. Aí o ministro disse, ele me chama de Brito. Brito, me diga uma coisa, rapaz, por que é que você só fala por metáforas? Aí eu respondi, ministro, porque eu não sei falar de outro jeito. Se eu soubesse falar de outro jeito, eu não recorreria a tantas metáforas. Isso é o cacuete do poeta, não? O poeta ama as palavras, mantém um arrebatado caso de amor por elas e não perde oportunidades para figurá-las, não é? Ele tem... Uma vez Manuel de Barros me escreveu, ele assistiu a uma sessão do Supremo e disse, ministro, me escreveu 2 vezes. Eu assisti a sessão de ontem, do Mensalão. Tive pena do poeta. E outra vez ele me escreveu dizendo assim, cheguei à conclusão de que o poeta não pensa por ideias, ele pensa por imagens. E é isso mesmo. O poeta, como todo artista, ele vê as coisas. Ele vê. Uma vez perguntaram a Michelangelo, Michelangelo, como fazer para esculpir com tanta perfeição no mármore, não é, as estátuas como as suas? E ele disse, meu filho, as estátuas não se fazem. Elas já estão prontas e acabadas no mármore bruto. Eu apenas tiro os excessos, removo os excessos. Ou seja, ele vê no mármore bruto a Pietà, o Moisés, o Davi, mas vê mesmo. Entendeu? Tom Jobim não ouvia as notas musicais, ele via as notas musicais e conversava com elas. É por isso que eu estava falando da qualidade das letras da música brasileira, e você vê um Paulinho da Viola, não é, dizendo, olha como serve para esse momento, viu? Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Ou esse magnífico verso, não é? Não sou eu quem me navega.
quem me navega é o mar. Ou Caetano Veloso, na música Sampa, né? Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas. Ou Chico Buarque, né? No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Ivan Lins, com talvez o verso mais hiperbólico da língua portuguesa, mais do que Castro Alves. O Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu, não é, Thaís? Que coisa linda, não é? E, bem, eu passaria aqui, encantadamente, recitando esses versos lindíssimos de compositores brasileiros, como, por exemplo, eu tenho como o verso mais lírico da língua portuguesa, de Fernando Brant, na música Travessia, né? Que ele diz: sonho feito de brisa, vento vem terminar. Você não encontra essas coisas na música estrangeira. As músicas americanas, que me perdoem, viu? Às vezes são infantis nas letras, embora belíssimas na melodia, no arranjo, na instrumentação, na interpretação. É um Nelson Cavaquinho dizendo: olha que metáfora, tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Ou Cartola, né? Na música, dizendo... como é que Cartola fala? As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam, né? O perfume que rouba de ti. E muito antes, Orestes Barbosa, na música Chão de Estrelas, né, dizendo: a porta do barraco era sem trinco, mas a lua que furava o nosso zinco, né, salpicava de estrelas nosso chão. E arremata, né? Tu pisavas nos astros, distraída. Isso não existe fora do Brasil. Esse refinamento, essa poesia sofisticada, sutil, só aqui no Brasil. Então, como é que eu posso desesperançar, não é, do retorno à normalidade institucional num país como esse nosso? Jamais. Ministro, eu posso dizer meu nome do Carlos? Não sei se o Carlos quer colocar mais alguma questão. Para encerrar? Para a gente encerrar. Encerrar com os versos do poeta Drummond, né, que diz que as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, ficarão. Muito obrigado, ministro. Isso é eu quero dizer que... Ministro, quero dizer que agradecer em nome de todos, meu, do Carlos, de todos, do INSPER, dizer que o Brasil, acho que estaria muito melhor, ministro, com mais homens públicos, com a sua sensatez, o seu senso de equilíbrio, a sua qualidade como homem público. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado.